Sereias. Muitas pessoas não percebem que a Bíblia mostra um exemplo de sereias, criaturas míticas que fascinaram e intrigaram a humanidade por séculos, ocupando um lugar significativo em várias culturas ao redor do mundo. Mas o que a Bíblia diz sobre esses seres encantadores? Neste artigo, exploraremos o significado bíblico das sereias através da lente das Escrituras e da interpretação espiritualismo. As sereias são frequentemente representadas com sua beleza hipnotizante e lendária. É isso que a palavra de Deus diz: as sereias são marcadas como tentativas e distrações que podem levar indivíduos para longe de sua fé e em direção ao pecado. No entanto, as sereias na Bíblia não parecem ser seres amigáveis, que são amigos dos filhos de Cristo. É exatamente o oposto. A primeira sereia que vemos na Bíblia é um deus maligno que se opôs a Jeová, chamado Dion. A Bíblia descreve Dion, também conhecido como Dagon, como uma das divindades mais antigas da Mesopotâmia, com evidências datando de 3.000 anos antes de Cristo. Ele era representado como uma criatura meio homem, meio peixe. O deus Dion foi considerado o pai de todos os outros deuses. Assim, ele era amplamente adorado no que chamamos de berço da civilização, onde se acredita que a agricultura tenha começado, também na área que alguns chamam de crescente fértil. A estátua de Dion se assemelhava a um homem gigante. Algumas representações o mostram como um tritão, com características humanas acima da cintura e características de peixe abaixo. Os estudiosos o referem como um deus peixe, o que faz sentido considerar sua conexão com os filisteus, que viviam ao longo da costa. Na Bíblia, os filisteus adoravam Dion durante o período dos juízes, assim como ao longo dos reinados de Samuel e Saul. Nos textos antigos da região, Dion é mencionado como pai de Baal, outro falso deus destacado na história posterior do Antigo Testamento. Durante o período dos juízes, a prática da inspiração a Baal entrou na vida religiosa judaica. Durante o reinado de Acabe, o culto a Baal cresceu em todo Israel e também prevaleceu em Judá. O culto a Baal teve um impacto significativo em ambas as nações. O filho de Dion, Baal, era adorado de várias maneiras em toda a terra, deixando que ele era uma felicidade reverenciada. Regiões diferentes enfatizaram aspectos distintos do baalismo e desenvolveram suas próprias seitas únicas da religião. Esses locais Baal eram credenciados como supervisores da agricultura, do gado e da fertilidade humana. Era essencial obter o favor deles, especialmente em áreas com poucos recursos naturais de água e chuvas imprevisíveis. Os deuses do Antigo Testamento não eram mais do que demônios disfarçados de deuses, e toda idolatria é, em última análise, estímulo ao diabo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20, não digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios, e não a Deus, e eu não quero que vocês sejam participantes com os demônios. Por favor, lembre-se do seguinte texto: Dion era semelhante a muitos outros ídolos no sentido de que ele personificava forças naturais que se acreditava terem criado todas as coisas. Ao longo da história, os humanos sempre foram fascinados por deuses e demônios que pareciam realizar coisas extraordinárias. Esse fascínio não se limita àqueles que não conhecem Deus, mas também afetou aqueles que uma vez amaram e adoraram o Deus que criou o mundo visível e invisível. O desejo de buscar os deuses muitas vezes surge da ganância, da rebelião ou da impaciência com a aparente lentidão de Deus em trazer mudanças sobrenaturais. Salmo 16, versículos 2 a 5, digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, além de Ti, não tenho bem nenhum. Digo dos santos que estão na terra, eles são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Aqueles que correm atrás de outros deuses sofrerão cada vez mais. Não derramarei libações de sangue a tais deuses, nem tomarei seus nomes em meus lábios, somente Tu és a minha porção e o meu cálice, minha em lugares seguros, com certeza, tenho uma herança amorosa. O que aconteceu com Dion na Bíblia? Há duas passagens principais no Antigo Testamento que fazem referência a Dion. A história pode ser encontrada no livro de Juízes, capítulo 16, como parte da narrativa de Sansão. Deus escolheu Sansão para ser um dos libertadores, ou juízes, e ele usou seu poder renomado para triunfar sobre os filisteus em todas as etapas do conflito. Os filisteus não conseguiram derrotá-lo em combate, então miraram em seu ponto fraco, seus relacionamentos com mulheres estrangeiras. A famosa Dalila conseguiu persuadir Sansão a revelar seu segredo, e o fez cortar o cabelo, fazendo com que ele fosse capturado pelos filisteus. Enquanto adoravam Dion e faziam uma grande festa, decidiram humilhar Sansão, furando seus olhos e fazendo-o trabalhar como escravo. Claramente, isso faz parte da inspiração deles a Dion.
Juízes, capítulo 16, versículos 23 a 24, Bíblia Amplificada. Então os príncipes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dion, seu Deus, e para celebrar, pois disseram: Nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. Quando o povo viu Sansão, eles louvaram seu Deus, pois disseram: Nosso Deus entregou em nossas mãos o inimigo, o destruidor de nossa terra, que matou muitos de nós. Quando as nações estavam em guerra em culturas educadas, também era entendido que seus deuses lutavam. E o Antigo Testamento confirma isso em muitas passagens com Israel e outras culturas. Com Sansão, os filisteus fizeram uma declaração. Devido à captura de Sansão, eles acreditaram que Dion havia vencido Jeová, o Deus de Sansão, e, portanto, Dion era mais forte que o Deus de Israel. Quando eram bem animados, disseram: Chame Sansão para que ele nos divirta. Então chamaram Sansão da prisão, e ele os divertiu. Eles o colocaram de pé entre as colunas. Então Sansão disse ao jovem que segurava sua mão: Deixe-me sentir as colunas nas quais a casa se apoia, para que eu possa me apoiar nelas. A casa estava cheia de homens e mulheres, todos os príncipes dos filisteus estavam lá. E no terraço havia cerca de 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus, por favor lembra-te de mim e fortalece-me apenas esta vez, ó Deus, para que eu possa vingar-me dos filisteus pelos meus 2 olhos. Sansão agarrou as 2 colunas centrais nas quais a casa se apoiava e se firmou contra elas, uma com sua mão direita e a outra com sua mão esquerda. E Sansão disse: Deixe-me morrer com os filisteus. E ele se esticou com toda a sua força, derrubando as colunas de sustentação, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que estava nela. Assim, os mortos que ele matou em sua morte foram mais do que os que ele matou durante sua vida. Juízes, capítulo 16, versículos 25 a 30. O pedido de Sansão a Deus para ajudá-lo a destruir os filisteus faz sentido. A ajuda de Deus não foi tanto por causa de Sansão, mas para provar qual Deus era mais forte. O primeiro livro de Samuel, capítulo 5, é onde encontramos o próximo exemplo de Dion sendo tratado. Os filhos de Eli, o sacerdote e o comandante de Israel, eram homens religiosos perversos, e, apesar da Arca da Aliança ter ido para a batalha com Israel contra os filisteus, Deus entregou Israel à derrota como proteção. Os filisteus conseguiram roubar a Arca da Aliança de seus donos anteriores. De maneira idêntica ao que havia acontecido com Sansão, os filisteus trouxeram a arca para o templo de um de seus estados-cidades, Asdod. Primeiro livro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 a 7, Bíblia Amplificada. Então os filisteus tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer para Asdod. Eles levaram a arca de Deus e a colocaram na casa de Dion e a colocaram ao lado da imagem de Dion, seu principal ídolo. Quando o povo de Asdod se manifestou cedo no dia seguinte, eis que Dion havia caído com o rosto no chão diante da arca do Senhor. Se levantaram cedo na manhã seguinte, eis que Dion havia caído novamente com o rosto no chão diante da arca do Senhor, e sua cabeça e as palmas de suas mãos foram cortadas e decepadas sobre o limiar, somente o tronco dele, sua parte inferior de suas mãos. Peixe, estava a história de Dion serve como um poderoso lembrete do domínio de Deus sobre os falsos deuses e ídolos. Ela destaca que o poder de Deus é supremo e que qualquer forma de idolatria será derrubada perante sua presença.